E aí, galera do nono ano, espero que vocês possam estar em casa assistindo os vídeos, né? Vamos lá, vamos responder as atividades. Olha que tem uma lista aí de atividades para que vocês possam fazer, tá? Até agora, apenas um aluno mandou as respostas dessas atividades, tá bom? Então, galera, dando continuidade justamente ao nosso assunto da aula passada, né, que é o feminismo, hoje eu queria mostrar para vocês alguns avanços e algumas conquistas e algumas influências que contribuíram para que o movimento feminismo ele ganhasse força, né, para que ele se fixasse e tivesse uma ideia objetiva como ele tem hoje, né, que é justamente essa ideia de que a mulher não é o sexo frágil, desculpa, e que a mulher tem direito muito parecido com o dos homens, se não igual dos homens, né? Todos nós temos o mesmo direito, tá bom? Então, galera, vamos começar aqui justamente eu construir aqui no quadro essa linha do tempo para que vocês pudessem se basear justamente no qual foram esses avanços, né? Qual foram esses aspectos centrais para que o feminismo ele tivesse justamente essa ascensão nos dias atuais, né? Então vamos lá. Primeira data, galera, é justamente 1910, né, quando surgiu o primeiro partido republicano feminino, né? E por incrível que pareça, né, galera, o Partido Republicano Feminino, né, em 1910, ele teve contribuição direta e participação direta na greve geral de 1917, né? Ele mesmo teve voz ativa nessas mulheres, foram para as ruas e, ao lado dos seus esposos nessa greve geral, questionaram justamente essa ação machista, né, e essa sociedade patriarcal, beleza? Então, olha só aí, né, a primeira participação, né, importante desse movimento feminista aqui, né? Então foi justamente esse conceito da greve geral de 1917, que também é um dos nossos assuntos dentro desse Brasil República, tá bom? Então vamos lá, a segunda ação, galera, desse movimento feminista, ele vai ocorrer em 1919, tá bom? Vocês podem acompanhar isso aí na página 54 do módulo, né? Quando ocorreu aí a salários iguais para homens e mulheres, né? Essa medida, né? Ela foi aprovada na conferência feminina da Organização Internacional do Trabalho, OIT, né? Então aqui em 1919, né, foi aprovado que tanto homem como mulher deveria ganhar de forma equivalente, né? Então não tem esse negócio, eu sou homem, eu devo ganhar mais. Não. Então, aqui nessa conferência, né, em 1919, ficou acordado que toda mulher também tem um direito do salário igual ao do homem, né? Até porque a gente exerce a mesma função, né? Então, mais um avanço aí do movimento feminista, tá bom? O grande ponto aí, o terceiro ponto a se tratar é justamente em 1921, né, galera? Olha só que interessante, né? Onde ocorreu aí a primeira partida de futebol feminino, né? Entre jogadoras da Zona Norte de São Paulo, né? Do bairro de Tremembé e Cantareira, né? Olha só que interessante aqui no Brasil, né? A primeira partida de futebol feminino, as meninas que gostam aí de jogar um futebol, né? Olha só que interessante. Então, em 1921, na cidade de São Paulo, né, no estado de São Paulo, ocorreu essa primeira partida de futebol feminino, tá bom? Então, galera, o quarto ponto a se tratar é justamente em 1922, né, a Federação Brasileira pelo progresso feminino, tá bom? Dirigida por Berta Lutz, né? Ela queria justamente ela cria, né, nessa federação o objetivo de garantir a autonomia e os direitos das mulheres, tá bom? Um dos grandes direitos, né, galera, que foi conquistado aí é justamente a aprovação, né, como vocês sabem, da Lei Maria da Penha, né, que protege a mulher de qualquer agressão exercida pelo homem, né, exercida por essa questão do machismo, tanto física como verbal. Então, né, tem esses dois pontos. Então, para você ver que esse contexto aqui na história do Brasil, né, é que dá essa abertura, galera, né, para que essa mulher pudesse lutar. Então, o movimento feminista, só dando uma revisada da aula passada, é justamente a conquista das mulheres, né? Justamente a luta pelos seus ideais, a luta pela sua conquista, a luta pelo seu espaço, até porque essa luta não deveria nem existir,
né? Até porque essa mulher ela já deveria ser aceita, esse preconceito, esse pensamento patriarcal da nossa sociedade, ele já deveria ser, ó, derrubado há muito tempo, tá bom? Então vamos lá. Ó, o último grande ponto, galera, vai ocorrer em 1928, né, que é o primeiro voto feminino, né? Esse voto ele foi realizado por duas mulheres, né, que foi a Elzira Soriano de Souza, né, em Lages, no Rio Grande do Norte, né, e a Celina Guimarães Viana, tá bom? Também lá no Rio Grande do Norte, né? Só que o que foi que aconteceu, galera? É interessante lembrar que ao mesmo tempo que foi o primeiro voto feminino, isso daí ele foi anulado, né? E a sociedade da época, né, fez com que esses votos fossem anulados. E a partir daí abre um contexto para uma grande discussão sobre a participação política da mulher. Lembra lá daquele dado que eu falei para vocês, né? A ordem política aqui no Brasil é que 30% dessa mulher possa exercer cargo político, só que até agora no Brasil, só 9% das nossas mulheres exercem cargo político, né? E essa luta começa justamente, ó, em 1928, né, quando houve os dois primeiros votos da mulher no estado do Rio Grande do Norte, mas esses votos foram cancelados. E a partir daí, você vai ter uma série de discussões sobre a participação feminina na política, e isso aí só vai ser legalizado quando um presidente chamado Getúlio Vargas, ele vai legalizar no Brasil o voto feminino, a participação feminina na política, tá bom? Galera, e como vocês podem ver aqui embaixo, né, eu coloquei a influência do anarquismo no feminismo, né? Anarquismo vai ser um movimento que a gente vai estudar daqui a pouco, nas próximas aulas, né? Um carinha chamado Bakunin, né, que é o líder anarquista, ele vai dizer para a sociedade que a sociedade não precisa do Estado, né? O ser humano em si ele pode criar suas próprias leis. Porém, o movimento anarquismo também teve uma grande influência dentro da questão feminista. Por quê? Porque é a partir das ideias anarquistas que a mulher aqui no Brasil vai começar a questionar o modelo de sociedade patriarcal existente em nossa sociedade, né? E a partir daí essa mulher ela vai lutar pela sua luta, ela vai questionar a ação, ela vai questionar por que ela não está no mercado de trabalho, porque ela tem que ser dona de casa, essa coisa toda, tá bom? Então, galerinha do nono ano, né? A nossa aula fica por aqui, é só um complemento da aula passada, tá bom? Assiste uma aula, eu vou deixar mais um exercício aí que é sobre o anarquismo, tá bom? Então, galera, aquele abraço, até a próxima aula.